O mundo da arte está começando e hoje nós vamos falar de música. Melhor dizendo, vamos falar de música e da relação com o folclore. Primeiro vamos entender o que é folclore e depois saber de que forma ele é cantado. Fique com a gente, o programa está só começando. O dicionário da língua portuguesa define folclore de algumas maneiras. Uma delas é o conjunto das tradições, conhecimentos ou crenças populares expressas em provérbios, contos ou canções. Ou seja, folclore é a manifestação do povo feita por prazer dentro do cotidiano das pessoas. E aí as pessoas acham, eu não tenho folclore, não existe isso na minha vida. Mas o folclore ele está presente. Quem de nós não tem um jeito de falar que muitas vezes relaciona, tu é lá de Porto Alegre, né? Tu tem um jeito meio porto-alegrense de falar, não, ou isso aqui é de Montenegro, né? O pessoal de Montenegro fala de determinada maneira. Então, essa própria maneira da gente se expressar revela também isso, que são essas particularidades que são manifestações locais. Isso faz parte do folclore. Ou, quem nunca tomou um chá, sei lá, uma dor de barriga ou alguma outra coisa, os chás caseiros são, dentro da medicina popular, isso é muito estudado também, é uma manifestação que talvez, não sei se alguém em algum momento não tenha tomado um chá caseiro, ou não tenha uma piada, que é uma coisa mais própria das pessoas, é contar uma piada, fazer uma piada sobre uma coisa, muitas vezes uma coisa triste, as pessoas acabam fazendo piada, né? Porque é uma forma também da gente viver nesse mundo difícil. Então o folclore, ele faz parte da vida da gente. E fazer parte da vida da gente não quer dizer que precise representar toda uma comunidade ou um grupo social. O folclore também pode estar ligado aos hábitos familiares. Câmara Cascudo diz que o folclore é toda maneira de sentir, de pensar, agir e reagir das pessoas. E por ser das pessoas, ele não pode receber influência de nenhuma instituição, seja pública ou privada. Ou seja, o folclore é do povo e pode ser arte. Será que pode? Vamos pegar um exemplo musical, Villa-Lobos, né? Villa-Lobos pesquisou por todo o Brasil elementos musicais do nosso folclore brasileiro e usou nas suas composições de uma maneira maravilhosa, as cirandas, todos os elementos do folclore. Então pode vir a se tornar, né? E a gente chama de aproveitamento de folclore, né? Então pode sim, pode. Se essa lua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. E como vimos, o folclore também está presente na música. As cantigas de ninar e os ritos cantados em um velório, por exemplo, são expressões do folclore e da música. Fiz uma pesquisa anos atrás que chamava-se Acalantos, né? As cantigas de ninar. Então, as crianças, quando nascem, as primeiras coisas que os pais fazem, não somente a mãe, mas tem muito pai também que canta a cantiga de ninar para a criança dormir. A cantiga de ninar, ela é importantíssima e faz parte da cultura musical também, e é um ato extremamente afetuoso que é perpassado de mãe para filha, de pai para filho, enfim, de uma maneira musical. Então, na música nós temos os acalantos e aos poucos, com o crescimento das crianças, quer sejam meninas ou meninos, não importa, vão começando a brincar. E muitas dessas brincadeiras têm cantorias também. As brincadeiras de roda, que apesar de que a gente possa pensar que não se praticam ainda, mas são praticadas, tem muitas crianças que brincam ainda e que cantam determinadas cantigas naquelas brincadeiras, quer sejam de rodas ou outras atividades, mas que tenham sempre música. E se a gente for pensar, são coisas alegres de criança, mas se nós formos pensar também no momento do falecimento ou do velório, enfim, do enterro, muitas comunidades têm essa prática do cantar, do rezar. Aqui mesmo em Montenegro, eu me lembro que eu encontrei o terço cantado,
que é justamente nessa perspectiva, no momento, quer seja na missa de 7º dia, de mês, de anos, na época dos finados ou mesmo nos enterros e velórios, as pessoas cantam. Cantam por quê? Para ser uma passagem talvez mais tranquila para o falecido, ou mesmo para as pessoas que perderam, né? Talvez um alento para as pessoas. Então a música está em tudo, a música está no corpo da gente. Para muitas pessoas, o folclore está ligado ao passado e à história. E foi isso que a Cristina descobriu durante um trabalho desenvolvido com estudantes há alguns anos. Para os alunos, folclore era coisa de velho. Mas uma coisa me chamou a atenção naquela época. Quando eu fui perguntar para as crianças, né, como é que era a coisa, música folclórica e tal, alguns trouxeram, por exemplo, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Eu disse, meu Deus, isso é folclórico. Ou estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Eu digo, poxa, a banda, o que é isso? O que eles pensam que é folclore? E aí eu fiquei com aquilo assim um tempo na minha mente. E quando foi a época de entrar no mestrado e escolher, fazer aquela coisa dos questionamentos, né? Isso era uma coisa que me incomodava. O que eles acham que é folclore? É coisa de velho, né? Porque eu, isso faz, meu pai do céu, isso aí foi em 1999. Na época, eu era velha para eles, então assim, já era pré-histórica, agora nem se fala. Então eles achavam que aquilo era coisa de velho. Os seus pais eram velhos, muito velhos para eles, né? Mesmo que não fossem. Então, será que é coisa de velho? O que será que eles pensam? E todo esse foi, então, o caminho para essa investigação. Então, eu conversei com crianças de 9, 10 e 11 anos, que era mais ou menos a faixa etária com a qual eu trabalhava naquela época, e perguntei o que eles achavam que era folclore, o que eles cantavam de música folclórica e tal. E claro, né, muito veio isso, né, é uma coisa de velho. E eles tinham até meio que o receio de dizer para mim, como se eu fosse me ofender, assim, é antigo. Eu digo de velho, de velho. E foram cantando algumas canções. Então, o que eu entendi disso aí? Que tem um preconceito também em relação ao folclore. O folclore tem sim essa ligação com o passado, mas ele não é só isso. O folclore é bastante dinâmico e, por conta disso, está também representado no presente. Isso é uma coisa bem importante e eu gosto de trazer isso porque o que ocorre também? Existem visões do folclore cristalizadas e isso não é legal. Existe o folclore histórico. Nós temos, poderíamos dizer, 3 dimensões do folclore, né? O folclore vigente, que é aquele que a gente pratica, por exemplo, o hábito de tomar chimarrão, né? O hábito de tomar chás, ou as piadas e tal. É o que está rolando aí. Tem então esse folclore vigente, tem um folclore histórico, que é esse que não é mais praticado e talvez muitas vezes esse esteja em maior relevo e as pessoas pensem que não faz parte, mas tem também o folclore nascente. E isso é legal lidar com isso, principalmente numa época que a gente lida com a virtualidade. A coisa vai aqui, daqui a pouco eu fiz um negócio aqui e perpassa muito. Então, há algumas características que vão fazer com que o fato fique sendo ou não folclore vigente. E talvez em algum momento ele venha a se tornar histórico, quando ele deixar de ter aquela serventia e vai ficar só na memória da gente. Né? Então eu gosto muito de ter essa visão dinâmica, portanto a dinamicidade também é uma característica importante do folclore. E a gente vê uma coisa mais leve, porque senão fica muito arraigado e aí as pessoas com certeza se afastam. Né? Eu acho que esse também é um componente. A gente também tem que fazer um meia-culpa nesse sentido, né? Acho que é por aí essa questão do folclore.